As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto Mundo. Há alguma coisa do ponto de vista histórico comparável a esta ação adotada pelo grupo Hamas? Ou estamos tratando de um grau de ineditismo neste conflito, desta maneira, com este grupo, que a gente deve, daqui a um tempo, olhar para os livros de história e dizer: este mês de outubro marcou algo completamente diferente nas relações? Olha, Israel vive uma situação de conflito basicamente desde a sua existência, né, antes de 1947, a instituição do Estado de Israel. Primeiro, como a tentativa de se firmar como um Estado para o povo judeu, que estava sendo perseguido desde 1800 na Europa, etc., né, e que agravou durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, na Guerra de Independência, quando praticamente todos os países do entorno árabe ali, mais alguns grupos mais externos, se aliaram para extinguir, aniquilar o Estado de Israel, né, que estava nascendo, tinha acabado de ser aprovado pela ONU em 1947, mas de 1948 gerou exatamente a semente para o que está acontecendo hoje, que foi a diáspora dos povos palestinos que viviam na região, que eles chamam de Nakba ou a catástrofe. Dali os povos palestinos que viviam na região de Sinai, Gaza, Jordânia, Transjordânia, um pedaço da Síria, eles foram espalhados por todo o mundo, né? E eles acabaram não tendo acolhimento em nenhum país especificamente. Há casos deles terem sido sistematicamente exterminados pelo custo de abrigar grupos de refugiados e grupos de organizações consideradas terroristas, como na época era a OLP. Então, nos anos 70, não sei se vocês já ouviram a expressão Setembro Negro, foi um extermínio de palestinos pelo governo da Jordânia. E isso veio acontecendo. E desde 1948, os palestinos tentam voltar para a região e instituir um Estado palestino que interessa não só a eles, quanto aos outros países árabes, porque aí evita essa situação que eu falei, que é o volume de refugiados, etc. Hoje há mais de 1 milhão de palestinos deslocados fora das regiões ali, né, e que tentam voltar. Mas os palestinos que vivem em duas regiões específicas que foram estipuladas pelos acordos de Oslo na década de 90, que são Gaza e Cisjordânia, né? Gaza é uma faixa muito pequena que pertencia ao Egito, era parte do deserto do Sinai, e a Cisjordânia é a margem ocidental do Rio Jordão, né, que as pessoas conhecem pela Bíblia, etc., e que era parte da Jordânia, né? Essas duas partes seriam governadas pelos acordos de Oslo pela Autoridade Palestina, que é uma organização política criada pelo Yasser Arafat, que era o líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e que nos acordos de Oslo conseguiu essa questão. Há um grupo político que coordena hoje, mais especificamente, a Autoridade Palestina, que é o Fatah. O Fatah é o grupo do qual pertencia originalmente, criado, etc., pelo Yasser Arafat, e hoje é coordenado por Mahmoud Abbas. Desde que eles assumiram a administração, há uma série de denúncias de corrupção, pobreza, alinhamento a Israel, que desagrada os grupos mais
fervorosos pela criação de um Estado palestino único, que é o caso do Hamas, né? O Hamas é um grupo completamente diferente disso. O líder histórico deles, que foi assassinado num ataque de foguetes em 2004, se não me engano, que era o Sheikh Yassin, ele era mais radical em relação a uma proposta de acordo com Israel. O Hamas, ele defende a única e exclusiva existência de um Estado palestino, diferente do que se propõe hoje, que é a criação de 2 estados, né? Um palestino e um israelense. Então, como que o Hamas age dessa forma? O Hamas, ele não admite, em hipótese alguma, a existência. O Hamas, ele já chegou a vencer uma eleição para governar os 2 estados, inclusive na Cisjordânia, estou falando os estados numa acepção muito ampla, né? Não é porque eles têm uma administração, mas é muito incipiente, muito dependente, mas é só para facilitar uma figura de entendimento. Então, o que acontece? A autoridade palestina e o Fatah, o Fatah, eles reagiram, convocaram novas eleições, houve uma guerra civil entre Hamas e Fatah. Acabou, nesse acordo, o Hamas controlando Gaza e o Fatah controlando a Cisjordânia. Em Gaza é uma situação diferente da situação da Cisjordânia, porque é uma área muito pequena, são 300 e poucos quilômetros quadrados. Desculpem que assim a precisão eu não tenho, mas é o equivalente a 1/4 da cidade de São Paulo, com 2 milhões de habitantes. Então você vai ter uma ideia de como que aquilo dali é concentrado, há muitas pessoas, uma situação de pobreza muito grande, e a maior parte do abastecimento daquela região vem de 2 passagens. Uma delas é chamada passagem de Erez, que é por onde passam os abastecimentos vindos de Israel, e o outro vindo do Egito. Mas aquilo passa, como é uma área conflituosa, é muito fragmentado, é irregular o abastecimento. A maior parte desse abastecimento acaba ocorrendo por contrabando e mercado clandestino, os famosos túneis, onde dizem que estão guardados esses 130, 140 reféns israelenses, né? E ali é abastecido por uma série de outras coisas, né? Por contrabando, tráfico de pessoas, tráfico de mercadorias, tráfico de armas. Violência, né, Fred, de uma forma geral? Sim, muito. Ele é bem mais incisivo contra o Israel. E o Hamas tem mais uma característica. A gente fala Hamas como se fosse uma organização de pessoas armadas destinadas a matar israelenses, né? Estou fazendo mais uma vez uma simplificação grosseira. O Hamas é uma organização maior do que isso. Ela tem dois braços. Esse que a gente viu muito ativo desde sábado, que são as Brigadas Al-Qassam, que é o grupo militar responsável pelas ações de terrorismo e ataques a israelenses. A segunda é uma organização humanitária voltada justamente para aquilo que eu falei. Gaza, uma situação de alta pobreza, concentração de pessoas, dificuldade de abastecimento. Então ela promove esse assistencialismo para que garanta as estruturas. Não são independentes essas duas organizações, as duas fazem parte do Hamas. O Hamas é isso, elas são interligadas,
é o braço da defesa, da segurança dessas pessoas que querem um Estado maior, mais livre, mais possibilidades de convivência, mais representatividade, voltar para os territórios que as famílias deles ocupavam em 1948, né? E o do assistencialismo, que é também a parte do financiamento. É por ali que chegam os recursos para o Hamas como organização. E quem financia o Hamas? 70% dos recursos financeiros vem do governo do Irã, né? O Irã, ele ajuda justamente por esse programa de um Irã também que tem os governos do Irã também não concordam com a existência de dois estados ou um estado israelense que não seja dos palestinos, né? Ou seja, um Estado palestino que não seja dos palestinos, né? Para eles não deve haver Israel. Há também uma parte disso financiado por fundos vindos do Catar, fundos assistenciais, e uma parte também da cobrança de impostos que é feita desde o Acordo de Oslo. E essa cobrança, essa administração, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, é feita mais na Cisjordânia, né? Com a coordenação e fiscalização do Estado de Israel.